Olá, tudo bem? Meu nome é Rubens e eu te convido para um papo de irmãos. Hoje vamos falar sobre o médico dos médicos, o Messias, o grande médico que veio à Terra para curar o doente. Vamos falar sobre isso? Vem comigo. Bom, o que a gente vai falar hoje é sobre, principalmente com base em uma passagem que tem em 3 evangelhos, que eu quero que você me acompanhe na leitura agora para a gente entender uma coisa importante. Se você abrir em Marcos capítulo 2, verso 15 ao 17, você também vai encontrar a mesma leitura em Mateus 9, 9 ao 12, e em Lucas 5, do 29 ao 31. Começa assim. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, ouviram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Em outro texto, ao arrependimento. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? Tem gente que eu já vi pela internet falando que é melhor ser pecador porque Jesus está no meio dos pecadores. Tem gente que eu já vi falando e tentando convencer as pessoas que todos nós somos pecadores. Que todo ser humano, de uma forma ou de outra, é pecador. O que não é verdade. Eu tenho um vídeo que eu já coloquei no canal que fala a respeito do pecador e do cometer pecado. Santo ou pecador? Eu vou deixar na descrição para você, dá uma olhada. Existe uma diferença muito grande entre você ser pecador e você cometer pecado. E essa distinção é importante para a gente entender como a gente deve se portar diante do Pai. Se portar conforme o Messias nos ensinava. Nos ensinou, melhor dizendo. O que eu quero te chamar a atenção aqui é que é o seguinte: o Messias está se colocando como médico nessa parábola que ele criou quando ele viu os fariseus, chamando a atenção, porque naquela época um judeu limpo, vamos dizer assim, não se misturava com pecadores, publicanos e nem com gentios. Então, para aqueles homens, era uma desonra, era algo errado estar junto com eles. E o Messias falou: não, eu tenho que vir até eles. Por quê? Porque eles são doentes e eu sou médico. Agora eu te pergunto, se Jesus se coloca na figura de médico e coloca o pecador na figura de doente, qual que é a doença? O pecado. Transgredir a vontade de Deus, andar de uma forma como se não houvesse a manifestação da vontade de Deus para ser seguida. Tem um outro vídeo meu, eu vou falar a respeito da iniquidade. Depois dá uma olhada, você vai entender melhor. Então são pessoas que vivem em iniquidade, vivem numa vida sem praticar a vontade de Deus. São alheios, ou praticam parcialmente, e parte eles ignoram. Aquilo que eles concordam, pratica; aquilo que não concorda, não pratica. É o que acontece hoje. Hoje é muito comum isso. Então o que ele está dizendo? Olha, eu sou médico e essas pessoas que vivem dessa forma são doentes. E a doença que eles têm é essa. Eu vim para curá-los. Passa na cabeça de alguém que o Messias está se colocando como médico, o cara como doente, e o pecado sendo doença, e o médico querendo que a pessoa continue doente? É claro que não. Então ele traz o remédio, que é a palavra de Deus. Olha, teu Deus, o meu Pai, mandou dizer a você que você deve viver assim, assim, dessa forma. O meu Pai, o seu Senhor, mandou dizer que você deve viver dessa forma, fazendo isso, abandonando isso. Ele veio dizer para você o que é saúde. Você toma essa medicação e o resultado disso é vida. Se você não tomar essa medicação, o resultado é morte. É claro que essa passagem muita gente vai ficar observando a cabeça que tinha um fariseu da época, ou a questão de Jesus não colocar empecilho para estar no meio dos pecadores. E nem tem que colocar, e nem nós. E nenhum de nós devemos. A questão é que quando você vai até um pecador, não é para conviver com o pecador. Quando você vai até um pecador, não é para ser mais um entre eles. Quando você vai até um pecador, não é para tornar aquilo ato comum. Quando Jesus ia aos pecadores, é para resgatá-los do pecado, trazer saúde a eles, ou seja, fazer com que eles abandonassem a prática do pecado. Isso chama-se arrependimento, conversão.
Também tem um vídeo no canal falando sobre arrependimento, vai estar na descrição. Então você está fazendo sua caminhada, você está andando do seu jeito, vem a palavra de Deus dita pelo Messias a você, você entende aquilo como verdade, você faz uma conversão, você ia numa direção e vai na outra. Ou um doente que está sendo medicado e fica são. Então entenda, não adianta você bater no peito dizendo que é um pecador. Né? Você deve se arrepender do pecado, você deve mudar a sua conduta e mudar a sua atitude. A palavra metanoia em grego, que fala no texto, quando é citado arrependimento, é exatamente isso. Você está vindo numa conduta, você está vindo numa forma de pensar, e você vai mudar essa conduta e vai mudar essa forma de pensar, e vai começar a agir como o Messias mandava, afinal, esse é o Senhor. Se você chama ele de Senhor, aliás, ele cita isso no texto, tem uma passagem que fala isso, por que você me chama de Senhor e não faz o que eu digo? Ou seja, por que você me chama de dono, mestre, senhor, guia, e não faz o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você fazer A, você faz B. Eu estou dizendo para você fazer B, você faz C. Então eu não sou seu Senhor. É isso que essa passagem deixa muito claro. Então se Jesus é Senhor na sua vida, quando ele diz para você os mandamentos que o Pai deu a ele, olha, eu quero que você haja desta forma, quando acontecer isso eu quero que você faça aquilo. Se você não fizer, ele não é seu Senhor. E você é sim um pecador. E um pecador não entra no reino dos céus. Não adianta você achar que vai entrar no reino dos céus porque você vai na igreja, porque você acende vela, porque você se veste de determinada forma. Eu não estou dizendo que não é importante você ter os asseios e os cuidados necessários para o cristianismo. Eu estou dizendo o seguinte, você tem que colocar sua fé no que verdadeiramente te salva, que é cumprir os mandamentos. Inclusive tem uma passagem que ele fala muito, que eu geralmente repito aqui no canal, em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo mundo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, um pecador não faz a vontade de Deus. Ele até gostaria, ele até queria muitas vezes, o cara, ele conhece o Evangelho, alguém fala para ele da Bíblia, fala do Evangelho, mas ele não muda, ou muda naquilo que é possível para ele. Naquilo que é impossível, ele não se esforça, ele não toma a força, como o Messias falou, o reino de Deus. Ou seja, naquilo que é possível ele muda. Até aqui eu mudo. Uma pessoa, por exemplo, está no segundo casamento. Jesus falou para a pessoa, olha, aquele que se separa e casa de novo está em adultério. Muito bem, eu leio essa escritura, mas, é difícil para mim. Como é que eu vou fazer? Eu estou casado, não sei quantos anos, eu vou fazer o quê? Bom, mas Jesus está gritando na sua cara, você está em adultério. O que você faz? Arrependimento. Não, mas eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso, você está abrindo mão de obedecer a Deus. Você é um pecador. Então, quando Jesus vem até você, ele vem na tentativa de curar você, curar aquele mal na sua vida, mas você não quer, porque você quer preservar essa vida. Essa vida que você está tendo para você é boa, feliz, então você quer preservá-la. Você não quer abrir mão desta vida, assumindo a responsabilidade de ter que passar por diversas dificuldades para poder conquistar outra. Não. Então é muito fácil uma mulher, por exemplo, o Evangelho está ensinando você, os apóstolos ensinaram que você deve ser sujeito ao seu marido e pregar a ele em silêncio. Aí você escuta isso, não, isso aí não, eu só vou fazer isso quando eu concordar com ele. Então você é pecadora. Então você vê, a sua conduta não mudou. Eu não quero citar exemplos, porque o propósito do canal aqui não é ficar dizendo que pode, que não pode. Você tem a sua consciência, a escritura está na sua mão. Hoje em dia ninguém vai ligar a ignorância. Não me falaram, você sabe. Então quando o Evangelho fala para você, você tem que ter determinada conduta, você tem que mudar essa conduta, tem que se arrepender daquela conduta, ele está te ensinando como ganhar vida. Ele está te ensinando, não é para o seu mal. Se isso é mal para você, é porque você ainda não entendeu que Deus é bom. Quando essa palavra vem até você, Deus é bom. E ele está querendo te dizer qual é a conduta boa. Qual é a conduta para estar no meio do reino dele. E se isso é algo ruim para você, ele ainda é seu adversário. Você ainda está no campo do inimigo. Enfim, o que vale a pena lembrar dessa passagem é que se Jesus é médico, o pecador é um doente, a doença é o pecado. E nenhum médico vai tratar um doente para manter ele doente. Todo médico vai tratar o doente para que ele cure daquele mal. E o mal na sua vida é pecado. Se você se manter pecador porque Jesus senta com você, porque Jesus não deixa de estar com você, você está abrindo mão do reino dos céus. Você precisa abandonar a vida de pecado, a vida de iniquidade, de alguém que não observa a vontade de Deus e passar a viver nela. E quando você escorregar, quando você pecar, que não torna você um pecador, você contar com essa intervenção de Jesus Cristo junto a Deus para que seus pecados sejam perdoados. Mas isso se de verdade, de coração e alma, verdadeiramente você não queria ter pecado. Se verdadeiramente você escorregou. Então essa é uma questão, tá bom?
Eu espero que você medite nessa questão, de que se você ainda é um pecador, você precisa do arrependimento, você precisa mudar a conduta em mente, você precisa entender que Jesus veio na sua vida não para te aceitar do jeito que você é simplesmente, mas porque ele veio até você para mudá-lo, porque ele chamou você de doente, e a sua doença é o pecado, a sua doença é a iniquidade, a sua doença é não obedecer a Deus em tudo, não amá-lo sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e maior mandamento, tá bem? Deus abençoe sua vida. Qualquer coisa, deixa um comentário, alguma coisa aí. Divulgue o canal, divulgue esse vídeo para alguém que você acha que pode ajudá-lo de alguma forma. E eu espero o melhor para sua vida, tá bom? Paz na sua casa.